converso hoje com o empreendedor Vinícius Santos Scholet. Seja bem-vindo ao Gente Daqui. Obrigado. Vinícius, hoje nós conversamos contigo já como empreendedor, porque tu é proprietário da Nova Design e agora assumiu a Notícia, né? Uma marca já conceituada aqui em São Luís. Quero que tu conte para nós, tu é natural de São Luís? Isso? Sim, sou natural daqui de São Luís. E que nos tempos, como que tu percebe o tempo que tu era criança em São Luís? Que memórias que tu tem desse período com relação ao que mudou aqui no município? Tá bem diferente a cidade, né? Principalmente o movimento. Até hoje em dia, assim, eu fico muito fechado no trabalho e quando eu saio para rua, às vezes tem dias que está bem movimentado, isso me chama atenção, assim. Que a cidade cresceu bastante, a percepção que eu tenho é que tem mais gente na cidade. Pode não ser real isso, mas tem mais movimento, né? O comércio, assim, bastante carro, bastante trânsito, isso é muito diferente. E a tua infância não tinha essa movimentação toda, não, talvez nem a tecnologia não tinha chegado, que não acelerou a nossa vida, né? Não tinha nada disso. O que tu brincava, assim, quando tu era criança? Dava pra brincar na rua, tranquilo. Saía brincando na rua, pulando muro, fazendo um monte de loucura, assim, coisa de guri. Tu é o filho mais velho, assim? Sou o mais velho. Tu tipo, que nem tinha responsabilidades, assim, de cuidar dos irmãos? Como é que era a vida da família? Eu sempre fui meio irresponsável, assim, por natureza. Mas tinha que fazer algumas coisas, né? Depois, os meus irmãos, tem dois deles que têm mais espaço de tempo, assim, são bem mais novos, né? Então, quando eles nasceram, eu já era maior, então não era tão criança mais. E acabou que sobrou pra mim, né? E aí, tu estudou aqui em São Luís? Sim, aonde tu estudou? Estudei sempre aqui, estudei no Senador, estudei no Mazarello. Depois teve um período que eu fui para Santa Rosa, quando eu era criança ainda. Mas quando eu voltei, daí também estudei no Estadual e foi só. E no Cipel, antigo Cipel. E aí tu já desenhava, tu fazia alguma coisa relacionada artisticamente, assim? Desde criança, assim, eu sempre gostei disso. Eu não me lembro exatamente, assim, de pensar, vou ser desenhista, vou ser... a lembrança que eu tenho clara disso era do meu pai desenhando uma coisa pra mim, que eu pedi pra ele desenhar, que era uns mergulhadores, assim, com tubarões e tal. Que eu sempre sonhei que queria ser mergulhador, que achava aquilo legal. E eu assistia bastante aquilo na TV. A primeira ideia de profissão era essa que tu tinha? Aquelas ideias, assim, de guri, né? Que você, quando crescer... Você é piloto, você é mergulhador, você é super-herói, sei lá. Mas eu achava isso legal, eu tenho essa memória dele desenhando isso, e uns carrinhos, assim, tipo, me entretendo ali, fazendo passar o tempo ali pra mim, não, sei lá, se estava chorando, me incomodando. E daí eu tenho essa lembrança disso e que eu achei legal aquilo lá. E depois aconteceu naturalmente, assim, comecei a desenhar e sempre gostei disso. Teu primeiro emprego, digamos assim, talvez foi aqui em São Luís já? Sim, meu primeiro emprego foi na Notícia. Na Notícia tu trabalhou? Olha, o que tu fazia? Na real, eu pedi pra minha mãe falar com o Iso. Que idade tu tinha? Eu tinha 12 ou 13 anos, uma coisa assim. Acho que 13. E eu disse pra ela, eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa, porque eu tava a fim de me sentir adulto, assim, acho que é aquela viagem da criança querer, né, ser mais ou responsável, ser dono de si, ter as suas próprias coisas, seus horários, seu dinheiro, tudo. E aí eu pedi pra ela falar com ele pra eu ser jornaleiro, pra entregar jornais. E ela falou, e aí prontamente ele me chamou lá, vem aqui e tal. Só que aí ao invés de me levar para pro setor lá da entrega dos jornais, me explicar o que era, ele me levou para uma sala que se chamava Arte Final antigamente, porque nessa época tudo era feito à mão, desenhos e etc, né? A parte de publicidade do jornal e da gráfica também, né? E aí me apresentou pro Júlio e falou, esse rapaz vai ser teu aprendiz, vamos dizer assim. E aí eu já fiquei ali, me assustei, assim, que isso, né? Não, tu já tem habilidade e tal, tu vai ficar aí pra aprender e aí se der certo tu continua trabalhando. E aí eu acabei ficando lá 5 anos mais ou menos. E tu estudava junto, concomitante, é isso? Estudava de manhã, era guri, né? Estudava no Senador e de tarde eu trabalhava. Mas tu levava aquilo como algo assim, penoso, eu tenho que ir para ter uma remuneração, ou tu gostava daquilo? Sempre gostei, gostava muito. Claro, depois quando eu fiquei mais velho, entre aspas, assim, mais jovem, não tão criança, quando eu estava mudando de fase de criança para jovem,
Aí a gente tem esses períodos meio rebeldes, assim, tinha que me ligar para ir trabalhar. Ligar não, né? Tô confundindo as coisas, porque nem telefone tinha naquela época, celular não existia. Mas o seu Iso mesmo foi me buscar em casa uma vez também. Guri, tu não vai trabalhar? Pois é, não sei. Agora tu tem que ver se ele tá chegando no horário. Não, ele não faz horário dele. Ele tava falando que ele cumpre o horário que, na cabeça dele, né? Acho que ele se coloca no acho horário. que ele gosta, né, de ter essa rotina. Assim, olha que interessante isso, né? E aí, Vinícius, depois disso, a partir disso, tu já teve filhos ou não? Como é que foi essa tua evolução até tu constituir tua empresa mesmo? Depois desse período na notícia ali, aí eu fui fazendo bobagens, né? Como todo jovem faz, assim, que é desafiar os limites, né? Que é ver até onde que as coisas podem acontecer e tal. E as responsabilidades na empresa que eu trabalhava na notícia, que era gráfica e jornal junto, aumentaram bastante. Eu acabei ficando, não dizer assim, chefe do setor, mas aqui na verdade era só eu, porque o cara que trabalhava lá, que era o Júlio Segar, que foi meu mestre, assim, o cara que me ensinou um monte de coisas, né, que sou grato até hoje para ele. Ele saiu e aí eu acabei ficando, então eu fiquei de responsável por aquela parte ali. Só que nesse mesmo tempo eu queria sair, queria fazer festa, queria dormir tarde, queria chegar a hora que eu quisesse. Tudo errado, né? Lógico. Ou não, né? Depende da fase, né? Mas não podia, né? Eles estavam contando comigo e eu acabei fazendo essas coisas, mas que também não me culpo, assim, né? Sim. Tava na hora de fazer, na fase de fazer isso. Tá tudo bem. E aí eu acabei sendo saído da da empresa. Eles acho que pediram pro Júlio, volta aí que a gente não aguenta esse guri, mas... Não, brincadeira, não sei se foi isso, mas acabou que realmente, com toda a razão, eles pediram para eu, melhor tu dar um tempo. E eu acabei saindo de lá e já montei uma primeira empresa com um amigo meu, o Cláudio. E aí... Do que era a empresa? Era serigrafia. Serigrafia. Textura e serigrafia, era um nome meio maluco, assim. E tu trabalhava com o quê? Achou o máximo. Assim. Textura e serigrafia. Uma banda de rock. Durante esse período que eu trabalhava na notícia, eu comecei a fazer umas incursões lá no Júlio. O Júlio tinha uma serigrafia. O Júlio Segar trabalhava na notícia e tinha uma serigrafia em casa. Que ele acabou comprando da notícia. Nesse tempo que ele trabalhava lá, a notícia tinha uma serigrafia também, bem antigamente, que estava desativada, e o Júlio comprou esse equipamento, negociou com a direção. E ele fazia trabalho de serigrafia em casa e tinha essa empresa, a esposa dele ajudava, era um negócio familiar, assim. E como eu já estava tendo essa relação com ele ali de aprendizado e de amizade também, a gente conversava, eu acabei me interessando e fui lá ver como que funcionava. Na real, até aconteceu diferente. O Alvin, o Newton Alvin, que era da redação, trabalhou no jornal até pouco tempo atrás, junto com o Júlio pegaram um trabalho para fazer no Clube Harmonia da decoração de um carnaval desses aí de 1000 anos atrás. E o Júlio pediu para eu ajudar, foi assim que começou esse negócio. E aí eu ia lá na casa dele, ajudava a fazer, era tudo manual, assim. E aí eu comecei a ir lá, comecei a gostar de ver como que funcionava. E comecei a ir, trabalhava lá, ou se eu não trabalhava, eu ficava enchendo o saco lá. E era mais a serigrafia, assim, nessa parte de camiseta, de não, artigos, era mais coisas, né? A serigrafia é uma técnica de impressão bem... Mas o que mais tu produzia naquele momento? Naquela época tinha bastante adesivo. Adesivo também, parte do material gráfico. A gráfica não fazia adesivo, assim, de vinil plástico, né? Era tudo feito em serigrafia, né? Sim. Campanha política, rótulos, essas coisas assim. E tudo mais, tipo, tu tendo que executar, né, o serviço, assim, toda a parte, todo o processo de produção. Na verdade, eu ajudava mais a fazer a arte final, né? Ah, tu já estava trabalhando com a parte de artes? Trabalhava na notícia, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde na notícia, e à noite, às vezes, eu ia lá na empresa do Júlio trabalhar também. Ou ia lá, ficar lá. Sim. Matando o tempo, assim. Eu gostava de ficar vendo como que funcionava. Sim, tu já tinha interesse por... Eu acabei ficando muito bom em arte final. Modéstia à parte. Sim. Tudo feito à mão, né? Era com caneta nanquim, com réguas, com gabarito. Era a produção manual. Não existia computador. Só pra gente se situar, assim, eu não tinha computador. Era uma coisa inacessível. Em São Luís, acho que deveria ter 1 ou 2 só. Acho que nem banco tinha computador. Era uma coisa bem... E na notícia até tinha, mas era bem primordial, assim, um negócio bem... não era uma coisa gráfica, assim, né?
Então era tudo à mão, era feito. Tudo à mão. Tu fazia toda a arte à mão. Tudo à mão. E aí depois tinha outros processos, né? Que apoiavam a arte final manual, que era ampliação, redução, era tudo com técnicas de fotolitos e... Mas teu caminho sempre nessa percepção que era esse o teu caminho, na verdade. Tu não via outra possibilidade, eu não assim. planejei isso, né? Aconteceu e por acaso uma coisa levou a outra, né? Eu tinha uma habilidade, nunca fui um ótimo desenhista, assim, sei lá, de fisionomia, dessas coisas, mas letras e elementos geométricos, essas coisas eu sempre fiz muito bem, assim, e com capricho, assim, com cuidado para ficar bem feito. Isso é uma coisa que eu sou meio paranoico, assim, eu gosto de... E isso aí já era que época, mais ou menos? Que ano? Quando eu estava na empresa, quando eu estava indo dar notícia no julho, tu tá falando, eu tinha uns 14 anos, 15. Aí quando tu abriu o teu negócio, a tua própria serigrafia... uns 16 anos, mais ou menos. Com 16 anos tu já tinha teu negócio? Já. Olha aí, ó, a história do empreendedor mesmo. Era um negócio informal, assim. Mas tu já tinha a visão do negócio de lucro, de dinheiro, Sim. E aí, depois disso? Depois disso, a nossa empresa até teve um sucesso, foi legal, durou pouco, mas foi bem impactante, assim, a gente aprendeu bastante coisa, né? Como empreendedor, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo. A gente, vamos abrir um negócio para ganhar dinheiro, mas a gente acabava trabalhando a noite inteira e bebendo e escutando música. Mas também era um hobby, assim... Sempre foi, assim, para mim. Eu nunca encarei como um trabalho penoso, uma coisa, meu Deus, eu tenho que ir trabalhar. Para mim, trabalhar no que eu faço hoje, e é basicamente o que eu tenho feito a vida inteira, é tranquilo. Até se não me chamarem, eu vou ficando. Fico direto. Ou quando der sol, não for. E aí, então, e a Nova Design vem quando nesse caminho aí? Bom, aí, então, essa empresa que eu tinha com meu amigo lá, a gente resolveu fechar, se desinteressou, teve vários problemas, né? Inexperiência, administrar um negócio sempre foi complicado. Os pais dele ajudavam bastante, mas era um negócio assim que demandava de estar cuidando de muita coisa, e a gente não estava no momento da vida de fazer isso, assim. A responsabilidade era uma coisa que tinha um limite, assim. A gente era muito responsável em executar os trabalhos, mas em cuidar da empresa, cobrar, receber e pagar, essa parte era um problema. Então, por isso que ela acabou. E daí, dessa empresa, nós dois fechamos esse negócio, que era na casa dele, e acabamos indo trabalhar de funcionário numa outra serigrafia, que era o nosso concorrente antes. Né? Tinha várias serigrafias em São Luís, eram vários concorrentes, assim, todos na mesma época. Assim. E a gente foi trabalhar nessa empresa, e aí era muito pouco, a gente recebia pouco, assim, e era uma época bem confusa, era bem no tempo dessa conversão de URV para reais, e a gente não tinha noção do que era o dinheiro. Chega a ser ridículo dizer isso, mas era estranho, assim, a gente o Brasil estava num momento esquisito, assim. E aí a gente disse, eu não vou trabalhar por esse... Era esquisito, assim, parecia pouco dinheiro. E de fato eu acho que era mesmo. Aí o cara, então vamos ser sócios, vocês vão ser meus sócios e tal. Mudou a conversa. Agora sim, agora vamos ver como é que funciona esse negócio. E aí a gente foi ficando. E aí o Cláudio cansou, eu não quero mais trabalhar nisso, vou sair. Ele era um pouco mais loucão, assim, do que eu. Mas tu tinha a responsabilidade também, Vinícius, de ajudar em casa, de alguma maneira? Não. Nessa época, assim, eu só ia pra casa, almoçava, eu ia pra casa da noite, dormia, às vezes sumia, ficava 2, 3 dias fora, voltava. Aquela coisa de jovem, assim, daquela época, né? Sim. Hoje é diferente, mas naquela época se fazia isso. Saía, daí dormia na casa de um, na casa do outro. Ficava andando por aí, amanhecia na rua. A época que não tinha celular pra marcar uma reunião, tinha que ir na casa, daí foi recorrendo as pessoas, celular, né? Era coisa de ficção científica. Era muito louco. E aí, então, tu já era sócio dessa empresa. Tu ficou mais um tempo sócio? Aí eu fiquei mais um tempo de sócio dessa empresa e resolvi sair e abrir a minha. Finalmente, daí, né? Criei coragem. Eu sempre fui meio conservador nesse sentido, assim. Não, tá legal aqui, eu tenho essa responsabilidade, eu vou cuidar disso. E já era Nova Design o nome? Não. Era... Código Arte. Meu Deus. Viajão. E todos os nomes foi tu que colocou. Eu viajo, né? Código o quê? Código Arte. Código Arte. Mas era bem bonita a marca, bem bacana. Tu que fez também a arte. Sim, eu fazia tudo, né? Fazia tudo. Cobrava escanteio, cabeceava, pintava o jogo. Atendia o cliente. Aí eu abri essa empresa
saí de sócio desse cara, levei umas coisas, aí comprei outras, e aí foi legal, assim, refazer, porque eu já tinha feito isso com esse meu amigo lá no começo, quando eu saí da notícia. E aí fazer isso de novo sozinho, tomar as decisões sozinho e construir uma coisa, aquilo ali é bacana. Eu acho que a parte mais legal que tem é tu construir um negócio. E manter essa chama, assim, é complicado, né? Porque depois é dia a dia, é operação, né? Tu vai fazer o que vai aparecer e tu tem que gerir e manter aquela empresa. Então, sempre que tem uma mudança, uma criação de uma coisa nova, tu te motiva, tu te empolga, né? E aquilo, e eu tava com energia, era novo, era guri. Já não era tão criança mais, mas era jovem ainda, né? Então não tinha horário, assim, amanhecia trabalhando. Era tranquilo, assim. Eu abri essa empresa Não, mas não é onde era antigamente? Era ali onde era os sushi daqui. Numa galeria, num corredor ali que tem no centro, bem pertinho da praça. Também aluguei, assim, de um pessoal que era conhecido, assim, tudo meio de boca, assim, uma coisa bem amadora, assim, mas aconteceu, deu certo. Esse negócio se consolidou e a minha irmã foi trabalhar comigo e aquilo também me motivou, porque era uma pessoa, né, já tinha me ajudando e tal, e o negócio foi dando certo, foi acontecendo. E depois disso aí chegou num período ali que a gente resolveu, aí eu já estava namorando e tal, eu resolvi ir embora de São Luís com a minha namorada. Vou para Santa Cruz, vamos lá, não sei. Na verdade eu fui meio convencido aí. Eu já não queria, vou ficar aqui, nosso negócio e tal, então. Mas fui para lá, e aí também cheguei lá, fui sem emprego, sem nada. E aí conheci o pessoal de uma empresa, arrumei um emprego lá nesse lugar, na Mil Letras. Nessa área também? Nessa mesma área. Já fui onde eu tinha conhecimento, né? Nem tentei outra coisa. Sim. E aí lá foi legal, porque daí se abriu, assim, o mundo virou ao contrário do que eu imaginava que era. Né? Porque eu saí daqui, ainda se fazia tudo como se fazia na notícia, tudo à mão, naquele período, né? Claro que a notícia já tinha evoluído durante esse tempo que eu já estava fora. Mas eu ainda estava naquela fase de fazer as coisas manualmente, como era o que todo mundo fazia, a maioria fazia. Né? E aí cheguei nessa empresa lá em Santa Cruz, é uma cidade maior, assim, não é um mega centro, mas é uma cidade grande, assim, desenvolvida, perto da capital, tudo acontece ali, tem negócios internacionais acontecendo todos os dias, com fumo, com exportação. Então é um polo, assim, né? E essa empresa já era toda com tecnologias bem avançadas perto do que eu conhecia. Eu acabei caindo dentro disso e tendo que me inserir nesse contexto ali. Eu me lembro, o cara falou, eu mostrei meu portfólio para ele, era tudo feito à mão. Era um álbum, assim, com as coisas, os trabalhos das serigrafias que eu trabalhei, que eu tive. Dele, mas como que tu faz isso? Eu faço à mão, assim, daí gravo a tela e não sei o quê. Dele, mas no computador, como é que tu faz? Tu sabe fazer? Tu imprime? Não, nem sei ligar o computador. Eu falei pra ele. E era verdade, no computador ele não sabia de longe, assim. A maioria das pessoas ainda estavam assim, né? E aí ele disse, então tu vai fazer um curso, tu vai trabalhar aqui, tu vai fazer um curso, eu vou pagar o curso pra ti, tu vai lá aprender. DOS ainda, tive que fazer curso de DOS. E de Windows 95, nem sei que digite lá a frase. Mas aí, assim, resumindo, então eu comecei a fazer esse curso, só que à tarde eu ia lá e encher o saco dos caras de novo, a mesma coisa que eu fazia com o Júlio. Como que é isso, como que é aquilo, e tinha um computador sobrando e eu sentei... Sempre curioso para descobrir. Sempre. Mais do que curioso, eu ficava assim intrigado, eu tenho que fazer isso daí, porque eu via que era uma coisa legal que ia potencializar o que eu já sabia fazer. E aí eu ia lá e ficava enchendo o saco, era o Alex, era meu colega, depois ele ficou bem meu amigo, mas no começo ele tinha nojo de mim. De novo, incomodante. Ele sentava numa mesa do lado assim, e eu ficava, e aí cara, como é que é esse esquema aqui, que fazer o quadradinho? Daí ele, até chato, né, meu? Eu, só me diz uma vez aqui, daí ele pega ali, clica e faz o quadrinho. E tu fazia uma vez e pegava? Claro, porque eu tava super afim de fazer aquilo. E aí, em pouco tempo, eu entendi a dinâmica daquilo. Eu faço aqui e tal, mouse, não sei o que. E aí, antes de terminar esse curso de DOS e o Windows que eu estava fazendo lá, que na verdade já era perda de tempo, assim, era só para entender o que era um sistema operacional de computador. Eu já estava sabendo trabalhar no software gráfico que esse meu colega me ensinou. E eu ficava lá, encarnado, fazendo as coisas. E aí, foi acontecendo. Tu lembra a primeira arte que tu fez no computador? O que foi? Não lembro. Assim, o teu olhar e dizer, consegui.
Não, porque é difícil, assim, tu não sai fazendo uma coisa, né? Tipo, aprender a tocar violão, por exemplo, tu vai aprender uma nota, daí tu toca uma nota. Então, tu faz pequenos objetos, daí tu aprende a fazer um tratamento naquele objeto. Então, é um caminho, né? Mas eu lembro, assim, vagamente de um desenho que eu fiz que era sei lá, tipo uma arte abstrata, assim. Foi legal de fazer e foi rápido, assim, porque eu estava acostumado a fazer à mão e eu fiz um negócio super complexo e rápido. Eram umas pessoas e tinha uns planos, assim, cheio de degradês e cores e tal. Aquilo me chamou a atenção, assim, eu me lembro mais ou menos disso, assim. Eu até tenho umas coisas guardadas aí naquela época. E daí, tu ficou quanto tempo lá, Vinícius? 1 ano e pouco, assim. Não foi muito tempo. Porque aí engravidamos, né? A Dani ficou grávida e tal, eu disse, pô, e agora, né? A gente já tava ali meio assim, e era jovem, naquela época eu tinha 20 anos. Então aí a gente acabou optando por voltar para São Luís. A ideia era ficar por lá, mas aí a gente acabou voltando para cá, aí tinha um apoio de todo mundo aqui, tinha família e tal. Mas aí vem a fria, né? Eu tinha vendido a minha empresa para ir embora, só que eu nunca recebi. Aí até foi bom, porque daí eu não gastei o dinheiro e voltei e disse, olha, então me devolve e eu vou seguir trabalhando. Ah, tu pegou a tua mesma empresa. A mesma empresa, no mesmo lugar. Tu tem mais sorte que juízo, né? Muito mais. Nem um contrato, nem um papel. Era um amigo meu, um amigão, assim, aí eu, tô indo embora. Então, não, eu compro essa tua empresa. e ele sabia também trabalhar. Era, assim, era do meio e era amigo Sim. também, né? E aí ele, não, eu fico com esse negócio aí e vou fazer e tal. Com esse negócio. As coisas eram desse jeito, assim, naquela época, né? Tudo sem contrato, sem nada, era só no papo, assim. E aí, acabou que ele não me pagou, ele se atrapalhou também, e a gente era meio viajão, assim, né? E daí tu assumiu de novo a empresa. Aí eu voltei e disse, cara, tchau, eu vou pegar minha empresa de volta. Aí fiz um faxinão, arrumei do jeito que eu gostava de novo. Arrumei tudo no mesmo endereço e segui. Aí mudou tudo, daí já era, bom, daí já tava... Isso já em 98? Fim de 97, por aí. Aí tu mudou o nome já? Não? Ficou lá com como é que era? Ficou Código Arte. Código Arte. Não, mudou para Design. Aí que entrou... Aí que entrou. Porque daí tu já tinha algumas ideias da questão do design. Eu já vim de lá assim, pensando, não, eu tenho que comprar um computador. E isso era uma missão cruel para quem não tinha capital, era uma coisa cara, assim, sabe? Um computador e uma impressora laser, meu Deus, é uma coisa genial. Facilitaria muito, né, o teu trabalho. Hoje todo mundo tem em casa, imprimindo, sei lá, o que quiser. Mas eu precisava comprar aquilo e aí vim de lá, daí, né, recebi lá uma grana que eu tinha para pegar lá da rescisão e tal. E cheguei aqui, não me lembro direito, acho que provavelmente eu arrumei dinheiro emprestado com mãe, com sogra, não lembro. Eu sei que acabei comprando o computador e ainda não tinha impressora, então eu ficava ali naquela meio presa, assim. Eu precisava imprimir para poder fazer as matrizes da serigrafia, então tem todo esse processo, assim. Mas acabou que a gente comprou a impressora também. E aí o só tu trabalhava na empresa? Não, a Dani trabalhava. Trabalhava também. Trabalhou até um tempo, né? Porque depois ela ficou com um barrigão, aí deu, não foi mais. Só depois mais que... E aí foi desenvolvendo o negócio. Isso, e aí já entrou um outro cara para trabalhar, um rapaz, o André. E depois entrou outro, e a empresa foi crescendo, e daí depois a Liz já tinha nascido, então as coisas começaram... E aquilo virou um negócio de verdade, daí, vamos dizer assim. Dá para dizer que ali foi o início de um negócio valendo, assim, né? Sim. Com mais responsabilidade, entendendo. E aí também tinha filho, tinha que... Né, manter a empresa, tinha funcionário, já mudou, o jogo era outro, né? Daí tu já tinha um pensamento mais de empresa, de negócio, de empreendedor. Doideira, assim, às vezes fechava a porta e ia embora e pronto. Abrimos às 10, às 11. Ia vir cliente, não quero saber, eu vou pra casa. Tipo, agora não, agora... Vou na praça, ia pro Mário, ia pra rua, tomar cerveja no bar. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Há 14 anos no mercado, a Toque Final é uma loja completa para a sua casa. Temos um grande mix em
móveis, decorações, papéis de parede, persianas, tapete e móveis planejados. Aqui você encontra qualidade e garantia, projetos e soluções exclusivas para os seus ambientes. Temos uma política de vendas que viabiliza sua compra. Atendemos toda a região. Venha nos visitar ou agende a sua visita que vamos até você. Venha! Vem aí a Agape e um novo conceito de loja. Além de proporcionar um enxoval completo para o seu bebê, dispomos também da linha de puericultura, calçados e moda infantil até o tamanho 12. Chega também para agregar conhecimento e valor com conteúdos educacionais, contribuindo com as mamães, os papais e toda a família. A Agape é o amor incondicional de mãe para filho. A Unopar Polo de São Luís Gonzaga oferece vários cursos superiores que atendem seu desejo de ingressar ou se qualificar para o mercado de trabalho. Se o seu sonho é ser professor ou professora ou trabalhar na área da educação, faça uma licenciatura com duração de 3 a 4 anos e ajude a construir e melhorar a educação do nosso país. Mas aí, Vinícius, tu ampliou também os serviços, né, na verdade. Ainda era serigrafia. Daí depois a gente acabou comprando uma máquina que tinha nessa empresa também, que eu fui trabalhar lá, que conheci várias coisas lá, que é uma máquina que cortava adesivo e tal. Eu não tinha aqui na região. Aqui em São Luís e pra cá não tinha. Acho que talvez Santo Ângelo ou outra cidade tivesse. E a gente comprou esse equipamento e isso daí alavancou o negócio, mudou. Porque daí não era mais só serigrafia, daí já entrou o lance de comunicação visual, de fazer as placas e adesivo para carro, enfim, tudo isso que esse equipamento... E também foi uma missão, assim, porque era caríssimo. E eu comprei semi-novo esse equipamento, fui lá em Porto Alegre, na casa de uns malucos lá comprar também. E aí, com isso, também não me lembro de que jeito exatamente, foi meio assim, meio empresta um pouco, juntei um pouco, consegui juntar dinheiro, é um milagre. O milagre da multiplicação. E aí a gente comprou isso aí, então, e a empresa foi crescendo, foi dando passos mais sólidos, né? Também as pessoas foram reconhecendo, e aquilo era diferente, de fato. Tu fazia um trabalho e tu percebia que aquilo era uma coisa que tinha uma qualidade, assim, muito diferente do que todo mundo conhecia. Eu não conhecia como profissional e as pessoas que consumiam, tipo, eu quero um letreiro numa placa, estavam acostumadas a pagar um pintor e tal para fazer. Isso levava tempo. E às vezes não tinha o resultado que a pessoa esperava. E com aquilo ali era
quase que instantâneo, é rápido para fazer. Até a identidade Perfeito, visual da cidade deve ter mudado, né? A partir disso. Com o tempo, sim. Porque a maioria era pintura mesmo, né? Eu vergonha disso, né? Eu fiz umas coisas meio... É que antigamente a gente não tinha muita noção, assim, né? E é um processo, E o aprendizado é todos os dias, né? Eu olho coisas que eu fiz, às vezes me orgulho, assim, olha que legal, eu fiz isso aquela vez e tal. Mas tem coisas que tu vê, assim, olha, não tinha maturidade ainda para entender que isso aqui não podia ser desse jeito. Mas na época era legal, não era feio. Não fazia coisas feias. Né? Estava atualizado com o momento. Tempo, né? E quando vem o Nova, por que Nova Design? Porque eu viajo, né? Como eu falei, eu sempre É bom que tu viaja, né? Eu sempre tô, assim, entrando em parafuso. Era Nova Design, aliás, era design, e eu, mas design não é um nome, design é uma atividade, né? Design é quem faz o projeto, o design de produto, o design gráfico, o design... É uma coisa que se faz, é uma atividade profissional. E eu não queria que ficasse isso desse jeito, assim. E já estava consolidado, todo mundo liga, até hoje chamam de design. Eu tô aqui na design, mas não é mais design, já mudou há muito tempo. E eu sempre fui meio assim, inconsequente, né, com esse tipo de coisa. Eu não ficava muito preocupado, assim, o que vão pensar se eu mudar de nome, o branding, não sei o quê. Vou mudar e pronto, acabou. E deu. Tô em São Luís, azar, todo mundo me conhece, e azar, vou mudar esse negócio. E aí pensei, pesquisei, olhei, acabei que fui ficando no Nova Design. E um monte de gente, não, tu é louco, não bota esse nome, não sei o quê. E quando passar um ano, daí não é mais nova, eu disse, mas não é nova disso, cara, é nova porque uma coisa nova, sempre nova, um lance mais... Sempre está fazendo coisas novas. Isso, inovando e tal. Mas pegou, né? Pegou, hoje já é Nova Design, faz tempo. Então, mas todo mundo fala design. Ou o Vinícius. Os mais velhos, né? Ou o Vinícius, vou lá no Vinícius, né? Eu vou no Vinícius também, essa é que nem Mas hoje tem, assim, tem pessoas tem clientes que vão lá que eu nem conheço, assim. Que eles já conhecem a equipe, assim, não sabem quem eu sou, mas a gente não vão por minha causa, eles vão na empresa, eles vão na empresa X lá do nome. Isso é legal também. No começo foi meio estranho, assim, porque daí tu delega uma coisa para uma pessoa e o cliente chega ali e tu meio possessivo, assim, vou me meter, tal coisa. Mas tem clientes que querem que tu faça, né? Às vezes tem, mas é mais por relacionamento, né? Não é uma exigência por qualidade, assim. Sim. Toda a equipe, tem coisas que os outros que trabalham lá fazem melhor que eu e tem coisas que eu faço melhor que alguns deles e assim por diante, né? Mas é mais por relacionamento. Cheguei, senta aqui e tal. Então, é nesse sentido, assim, mas não é por exigir mais. Vinícius, mas e o processo criativo? Às vezes, assim, a pessoa diz, eu preciso de uma marca, amanhã. Como que... Rola. Como que funciona isso? Porque tu tem que, daqui a pouco, captar a essência do negócio que não é teu, né? E passar para algo que ele, daqui a pouco, vai usar por 20, 30 anos, uma vida inteira, né? Como que é o processo criativo? Pois é, isso é uma coisa mais séria do que parece, né? Eu também não me dava conta disso no começo. Eu já fui irresponsável com isso. Né? Porque tu acaba fazendo por gostar. Eu gostei disso, eu achei isso legal e tem também essa carga que é uma coisa autoral, né? Não, eu faço marcas desse jeito, isso é uma coisa. Que é o teu estilo. Exato. Mas antigamente eu fazia só o que eu gostava. E o cliente tinha que aceitar ou não. E a educação visual das pessoas também era diferente antigamente. Né? A gente não tinha tanta informação gráfica, vamos dizer assim. Hoje a gente vê coisas no Instagram, tem o Pinterest, tem o Google, tu vê imagens, tu vê marcas e formas e o que é tendência e o que não é a todo momento. Né? E antigamente as pessoas não tinham essa referência. A gente assistia TV, tinha 2 ou 3 canais e às 0 hora a notícia e acabou. Alguma revista ou outra que tu viu uma propaganda bacana, assim, que legal isso aqui e tal. Mas era isso. Hoje a gente é bombardeado com informações, assim, a todo instante. Então, o cliente hoje já vem com uma demanda bem mais já profissionalizada, entendeu? Mais exigente, assim. E tu tem que buscar conhecimento para isso, né? Eu tentei e não pude concluir, por exemplo, a minha formação em design gráfico. Em 10 anos eu fiz a metade do curso e desisti. E se Deus quiser, nunca mais vou pisar na sala de aula, né? Não dá, viajar, estudar, todos os dias, filho, né? É loucura, não dá. Então, é isso. E aí, o desafio que se apresenta nesse momento, a notícia,
qual é a viagem da vez? Vou te perguntar agora qual é a viagem, qual é a loucura. Essa daí foi Quando forte, que surgiu assim, ó, vou comprar a notícia, vou assumir? É uma coisa muito maluca. Surgiu assim, né? de ti? Partiu de ti? Na verdade, sim e não sei explicar direito isso. Tem uma amiga, a Gisela, uma amiga, minha amiga, assim, ela chegou um dia e me disse, olha, seu Luiz esteve aqui, a gente conversou, ele está bem cansado, e ele falou que tinha esse desejo de, não é exatamente vender, mas de passar esse, vamos chamar de legado, essa instituição, essa coisa, a notícia, né? Que é muito mais do que o jornal, a gente sabe disso. A comunidade entende a notícia como uma entidade. Uma instituição, né? É, uma coisa que faz parte da cidade. E aí eu já comecei a pensar naquilo ali, aí já comecei a não dormir direito, mas... Já deu uma cutucada ali. Já. Daí disse, é loucura, não vou fazer isso, não vou e tal, e não dá, é muita coisa. Porque... Naquele momento, a minha vida estava 100% equilibrada, resolvida emocionalmente e como empreendedor. Os meus irmãos já trabalhando comigo de sócios, o meu filho e a minha filha já encaminhados, assim, todo mundo bem, tudo numa boa. E acabou que foi ficando tudo calmo demais. Tudo assim, tranquilo. né? Tudo... E eu sou assim, desse jeito, eu gosto de mudar as coisas do lugar toda hora. Não com esse pique todo, assim, né? Que agora eu não venho cansadão. Tu foi de mudança, foi de carga agora, a última mudança. Dei uma de cigano e foi com tudo. Mas eu não posso, assim, ficar com as coisas muito tempo do mesmo jeito. Eu tenho que sempre estar inventando alguma coisa, né? Isso desde criança, né? Sempre fui meio loucão nesse sentido, assim. E aí apareceu essa conversa, eu fui ficando, assim, grilado com aquilo. Não, mas eu tenho que fazer e tal. E já comecei a viajar e isso acontece com todos os assuntos. Eu me envolvo com os clientes, eu me envolvo com qualquer assunto que a gente vai conversar, eu já começo, é automático isso vem coisa na minha cabeça, vem ideias, vem não sei o quê. Claro, dar ideia, qualquer um dá, mas eu dou a ideia com uma paixão, assim. Querendo já amanhã. Tu não faz isso, cara. Tu vai ficar rico, sabe? Eu me empolgo mesmo. Eu sou, assim, meio emotivo nesse sentido, assim. E de repente isso é o que cativa ou que afasta alguns clientes também, porque tem gente que, né, tu não agrada a todo mundo, assim. Mas geralmente eu me envolvo bastante, assim, com os projetos e com a vida dos clientes também, tu acaba interferindo, sim. Né? Por isso que eu falei antes, quando tu vai fazer a marca, a coisa é mais séria do que parece, assim. Uhum. Porque tu acaba, de certa forma, assumindo uma responsabilidade de um negócio que pode dar certo e pode não dar certo, inclusive a marca pode influenciar nisso. TV daqui, ó. TV daqui, tá aí. Esse foi o nosso Wagner. Colaborador, né? da Nova. Sócio da Nova. E o sócio agora? Sócio faz tempo. É? A Vanessa e o Wagner são sócios da empresa. Viu? Quando a Dânia saiu da empresa, eles entraram de sócios. Eu achei que estava na hora de ter alguém para entrar, para assumir isso. Até porque eu também tinha um outro plano, que também era uma viagem minha. Uhum. Eu vou tirar o pé e tal. Não estava bem de grana, assim, para me aposentar. Mas tirou bem o pé, hein? Agora eu estava planejando, assim, outras coisas. Sei lá, vou trabalhar menos, vou trabalhar melhor, com mais qualidade, vou trabalhar em casa. Tava viajando, né? Tava naquelas de... Outra viagem. Só que aí eu me dei conta que não, né? Muito cedo ainda para desacelerar. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu acredito muito mesmo, assim, com bastante fé, que a gente tem que deixar marcas, né, onde a gente passa, assim. De preferência positivas, né? Mas infelizmente acontece de tudo. E aí apareceu isso aí e eu, e a Nova, como é que fica e tal. E eu já... Como eu falei antes, né, emotivo e exigente comigo mesmo e sempre me cobrei bastante. Chegava em casa cansado, mas a empresa lá tá louco, uma coisa lá que não tá bem, e achava que pequenos problemas estavam me atrapalhando, que aquilo não era legal, eu estava exigindo a perfeição de uma coisa e eu vivia nesse embate comigo mesmo, mas o que eu tenho, o que eu quero fazer, para onde que eu vou, nisso eu já tô bom, eu já fiz, já tá legal. Mas não era uma coisa tão clara, assim, demorou um tempo para eu entender o que eu estava fazendo. E aí aparece esse negócio da notícia, daí fui picado, né, daí enlouqueci, não parei mais até ir para lá pro negócio. E aí totalmente por emoção, assim. Por emoção. Total. Não tinha fundamento. Mas tu tinha, por exemplo, assim, assim, uma memória do tempo que tu trabalhou, das experiências que tu teve ali, da oportunidade que tu talvez... Isso foi o principal.
Totalmente. Foi baseado exatamente nisso aí, em boas lembranças, na carga emotiva de ter aprendido ali, de ter trabalhado ali, de ter sofrido ali, tudo que tu passa ter modelo. E de não deixar que aquilo ali, talvez, uma instituição como essa em São Luís, não que se encerraria, mas que talvez não teria o peso que ainda tem, precisava alguém, sei lá, tomara que alguém faça isso por mim um dia. Espera aí um pouquinho que eu vou dar. E aí, Vinícius, tu assumiu o jornal e a gráfica. Isso? Como que funciona? Os jornais, né? Na verdade, o jornal, a notícia e a folha da produção. A parte gráfica do jornal... A gráfica está desativada. E aí tu tá com a tua... Na verdade, tu anexou com a tua empresa. A Nova Design tá lá. Hoje são aluguéis separados, né? Tem lá a Nova Design e o Jornal Notícia. Estão os dois só lá. Só no mesmo prédio, mas são duas empresas totalmente separadas. Mas, por exemplo, os colaboradores que estão lá contigo tudo fazem parte também. do jornal ou não? Não trabalham? Tem os funcionários do jornal e tem os funcionários da Nova Design. E aí tu tá... Todo mundo num bolo só, mas divididos por empresa. E tu nunca trabalhou com jornal, com circulação, com notícia? Como que foi isso? Não, e aí assim, eu ficava tentando me convencer do que eu tinha que... Por que eu tinha que ir. E aí os prós e os contras, aquela história, né? Conversando comigo mesmo, gesticulando sozinho, falando e pensando. E aí, tá, mas o que eu vou fazer lá? Pois é, tal e tal. Tá, mas por que eu quero? O que eu quero fazer lá? E aí não tinha uma resposta, assim, né? Tu quis? Eu queria e pronto. Deu. Isso foi uma coisa que foi mais forte do que eu ali naquele momento. Só que depois que aconteceu, eu me toquei assim, tá, mas o que eu vou fazer, né? A partir desse momento, o que eu tenho que resolver? E aí foi legal, assim, porque baixou um santo, assim. Eu comecei a resolver coisas, resolver, e foi funcionando, foi dando certo. Aí depois eu me apavorei, e depois eu me fortaleci de novo, e me apavorei. Isso era todo dia. Montanha-russa, assim. Começava apavorado de manhã, porque daí eu ficava pensando de noite que eu tinha que resolver de manhã cedo. De tarde eu já estava mais tranquilo. Porque, um novo negócio totalmente diferente. Loucura total. Eu acho que eu estava buscando isso, essa emoção, assim. E foi bem, tá sendo difícil, né? É uma coisa diferente. Tu já agora, a primeira questão foi, ele era bissemanal, agora ele é... Na verdade, quando a gente assumiu, né, já era uma vez por semana. Já era uma vez por semana. O jornal, tradicionalmente, quase que sempre foi 2 vezes por semana. Acho que era quarta e sábado. Quando eu trabalhei lá era assim também. E eu já tinha convivido com jornais, assim, com produção do jornal, com impressão, já tinha visto como funcionava. Mas a parte técnica, né, nunca... todo o resto que é fazer o jornal acontecer, né? E isso que foi um pouco assustador, assim, na primeira edição foi... Não dormiu. Chorar e rir ao mesmo tempo. Foi até engraçado, assim, foi legal. E aí o Wagner me deu uma baita mão, assim, também. Caiu no colo dele, assim, monta a formatação de como vai ser, eu acho que tem que ser tantas colunas, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Uma coisa bem intuitiva, mas dentro do nosso conhecimento, né? Que tem a ver com a questão gráfica e visual. A gente resolveu e fez aquilo ali. Ele fez. E aí já saiu a primeira edição parte da nisso. Informação, né? Das notícias e isso vendas e todo um processo, né? O Emerson Chase, que está lá com a gente, né, de jornalista, além do Iso, que continua lá. Eu falei, cara, se tu não for junto nisso... eu não vou, não tem como, né? Eu não sou jornalista, não me dou bem com as palavras, assim, para escrever uma história e tal. Até faço isso se precisar, mas eu vou sofrer para fazer. Né? Um texto publicitário, ok, tudo bem, tu convive com isso e tu já está acostumado, mas escrever uma matéria, interpretar o que a pessoa falou e passar essa mensagem da maneira correta é bem difícil, assim, para quem entende disso. Então, ele faz essa parte. A gente é uma equipe, né? A gente vai se ajudando, vai se... E como tu percebe a comunidade? Como que a comunidade acolheu essa nova ideia, esse novo formato? Porque o jornal mudou. O jornal agora tem uma cara nova, a gente trouxe, né? A cara do que a gente achava que deveria ser o Jornal Notícia. Não que eu esteja desmerecendo o que era antes. Longe disso, né? A notícia tem a história dela... e vai continuar tendo, simplesmente mudou e por si só ela já se justifica, né? A existência é um negócio tradicional de 88 anos, vai fazer 89 ano que vem.
É indiscutível que funcionava e que dava certo, então não tem como tu criticar aquilo ali. Mas a minha proposta era trazer uma nova cara para a notícia, no sentido estético mesmo, Sim. gráfico, assim. Dar uma roupagem nova, assim, para gerar, chamar a atenção das pessoas, né? Deixar mais leve, deixar melhor no sentido estético do que eu achava que deveria ser. E foi nisso que o Wagner trabalhou, e a gente trabalhou também. E teve vários erros, a gente já corrigiu, já melhorou. Outras coisas a gente tentou melhorar e piorou, voltou para trás. Então, está sendo um aprendizado. A gente está ali há 6, 7 meses, né? Então isso é muito pouco tempo, assim. E é difícil, né? O jornal, eu não achei que fosse tão complicado. Mas é uma coisa... Sabe, maluca, assim. Que eu acho que as pessoas estavam esperando a tua entrevista, estavam esperando essa tua fala. Será? Não sei. Pra entender, assim, Vinícius, o que agora, a partir de agora, o jornal, o que tu pensa? Né? Tu disse que está há 7 meses, mas o que tu pensa agora? Talvez, não, eu sei que tu não quer planejar tanto a longo prazo, planejamento estratégico e tal. Não, daqui a pouco coloca uma revista, sei lá, né? Mas o que tu pensa do Jornal A Notícia enquanto uma marca, sim, que existe há 80 e tantos anos, como tu falaste, mas para os próximos anos, o que ele vai representar para essa comunidade agora, a partir da tua gestão, a partir de tu ter assumido esse empreendimento? Eu sou muito bom de imaginar coisas, né? Se essa imaginação vai se transformar numa coisa real, não sei. Dificilmente eu estou vivendo o momento de agora, assim, eu já estou pensando amanhã, depois, ou daqui a um ano e tal. E quando a gente foi para lá para trabalhar com o jornal, assim, propriamente dito, e isso envolve um monte de outras coisas, né? A equipe que a gente tinha se misturou com outra equipe, mudou de lugar, ficou tudo diferente. E tu manter isso e controlar tudo isso ao mesmo tempo, cada pessoa é um universo, né? Um papo meio maluco, mas é isso. Tu mexe com a emoção das pessoas, tá? Mas e agora eu tô num outro lugar, e as minhas coisas, eu me desacostumei como é que era. Um morava perto do emprego e agora ficou super longe, o outro morava longe, ficou perto. Essa gente estranha, quem é, não conheço. E a gente misturou tudo. Então foi um choque cultural, assim, porque tu mistura todos no mesmo lugar. É tipo, tu entrar na casa de um estranho e ficar ali, todos os dias, o dia inteiro. Porque a gente fica mais tempo trabalhando do que em casa, praticamente, né? E depois a gente conseguiu controlar isso tudo e foi acertando as pontas. E a coisa está funcionando legal, assim, tudo se normalizou. Eu também me acalmei e comecei a entender que o negócio dá certo se fizer as coisas do jeito certo. Tem etapas que tem que ser cumpridas. Isso não está lá no papel, bonitinho, assim, com números. Assim. Eu sei o que tem que fazer isso para arrumar isso. Tal coisa eu preciso fazer, porque senão não vai dar certo. E isso mexeu bastante com a estrutura da organização da empresa e da minha vida pessoal também, porque agora eu já trabalhava bastante, e aí agora estou trabalhando mais ainda, e não são horas trabalhadas, é o tempo que eu estou trabalhando, ele é muito mais massivo, assim, Sim. Quantidade de informação e mais coisas para resolver. Mais complexo. E continuo acertando e continuo errando, é normal isso. Me atrapalhei com prazo com os clientes da Nova Design, errei coisa no jornal. É impossível, tu não dá conta, né? E até tu entender o que está acontecendo, assim, tô tomando soco de todo lado. Até tu se organizar e dar um passo para trás e ver o que tem que fazer, e depois tu volta de novo, devagarinho. Não, isso aqui eu já não vou errar mais porque eu fiz tal coisa, e assim vai. E aí, assim, a notícia é aquela coisa, né? Uma loucura ali que a gente começou a fazer, não irresponsavelmente, né? Uma loucura controlada. E a nossa vontade é que ela seja o mais bonita possível. Além de trazer informação, óbvio, esse é o papel fundamental de um jornal. Tem que trazer informação, mas o nosso negócio não é trazer informação instantânea, porque a gente não consegue mais fazer isso. Não que a gente não consegue profissionalmente, não consegue porque o jornal sai uma vez por semana, e é isso, ponto final, não tem o que fazer. O jornal vai para impressão na quinta de noite e vai ser entregue na sexta de tarde. Até lá já aconteceu um monte de coisa, né? E as pessoas estão vivendo num mundo hoje que as coisas são instantâneas e ponto final, não tem o que fazer. Na verdade, vocês não vão noticiar, não, né? Vocês vão informar. Não vai ser
um lugar que tu vai encontrar notícias diversas de todas, né? A gente tentou também ampliar o máximo que a gente conseguisse o tipo de informação que tem ali dentro, para ter para todo mundo, assim, né? Tem a questão da folha da produção, que também é feita em conjunto, tem uma parte que é igual aqui em celular, então muita coisa daqui vai para celular, muita coisa da região de celular vem para cá, que apesar de ser do lado aqui, é muito diferente de São Luís. A cultura e o jeito, né, eles são bem diferentes, assim. Não no sentido pejorativo, são diferentes, são culturas diferentes. E então o que a gente pretende fazer é transformar a notícia, de fato, bem nisso que tu falou. No futuro vai ser uma revista. Provavelmente vai ter menos assinantes, não tem como concorrer com... Hoje, pelo menos, com o que a gente tem hoje, é difícil concorrer. Então, o fato é que tem que aceitar isso e procurar um novo lugar para o jornal. O jornal Notícia, talvez vá ser a notícia. Certamente vai ter que ter uma versão digital que está sendo planejada e começando a ser executada, e um dia talvez vá funcionar do jeito que a gente espera, mas nunca vai ser esse negócio de trazer uma notícia de última hora. Agora aconteceu tal coisa. Isso não vai rolar. Não é nosso objetivo fazer isso. A gente quer trazer entrevista, quer trazer cultura, quer trazer informação também, mas a informação no sentido mais amplo, assim, né? Tá acontecendo tantos casos de, sei lá, qualquer contextualizada, coisa. né? Exato. Vai falar sobre o assunto de uma forma mais ampla e não trazer, aconteceu isso, só uma notícia, né? O fato, assim, factual, não é o nosso mote, assim, não quer fazer isso. Não vai conseguir nunca. Tá bem, Vinícius, quero te agradecer pela tua disponibilidade. Acho que todo mundo vai acompanhar essa entrevista, estão esperando a palavra, né? Claro. E quero que tu deixe uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando o jornal, que estão ainda, né, nessa expectativa e que gostaram da ideia e que sabem que vai dar certo. Compre o jornal, pelo amor de Deus. Não, o Jornal Notícia, assim, assim como qualquer empresa, qualquer supermercado, qualquer loja, não é para todo mundo, né? Tem clientes que vão querer aquele produto e tem clientes que não vão se interessar, e não é que eles não queiram, eles não se interessam, simplesmente assim. E o empreendedor tem que entender isso. Paciência, por que não compro mais? Não sei, eu tenho que mudar alguma coisa, ou ele, né, tu não vai conseguir. E tem pessoas que assinam e tem pessoas que não querem assinar, tem pessoas que compram hoje, daí compram daqui a um mês. Então é isso, paciência. Mas a gente vai estar presente sempre na comunidade de São Luís, no que depender de mim. Eu brinquei com o seu Luís e falei, até os 100 eu me animo, depois eu não sei. Quando a notícia fizer 100 anos, se eu tiver ainda com energia para tocar para frente, ok, mas depois não me responsabilizo. Ele deu risada, né? Quero agradecer para todos, né, para vocês, primeiramente, por me convidarem para estar aqui, podendo falar um pouco da minha vida e falar um pouco de bobagem também. E agradecer para todos que estão envolvidos nesse projeto e na minha vida profissional, agradecer a minha família, a todo mundo que, de alguma forma, me ajudou a chegar até aqui hoje. Acho que estou indo bem, acho que estou legal. Estou me dando bem, sou um bom pai, sou um bom ouvinte, falo bastante às vezes, e estou me virando em fazer alguma coisa diferente, assim, para deixar realmente uma marca, né? Nem que seja para dar risada no futuro. Olha, esse louco lá uma vez achou que queria fazer tal coisa e tal. Certamente vai vir mais loucura aí pela frente. Bagunçar bastante ainda.